que estão com a gente. Eu queria chamar o trailer do Máfia do Apito, que ajuda a dar nome ao nosso painel, né? Vamos ver? O árbitro manipula se ele quiser, o jogo que ele quiser, porque é fácil. Vermelho pro Chicão. Eu tinha minha santa na bolsa e um revólver do outro lado. Eu estou manipulando, fraudando e beijando um santo. Adorava brincar com perigo. Apostas que eu comecei a mexer desde 2000. Eu bancava futebol. Nós tínhamos informações de que ele, na verdade, era o mentor da máfia do apito. A gente se encontrou lá fora, no estacionamento. Eu te dou até 15 mil reais para cada árbitro que você me arranjar. Nunca ia imaginar comprar um árbitro, nunca comprei um árbitro. Quer dizer... Era muito tenso, porque eu não sei o que esse cara poderia fazer comigo pela frente. Eu não tinha pensado nisso naquele momento que eu aceitei naquela noite. O que está acontecendo? Aí eu falei, senta aí, eu vou te contar o que está acontecendo. Eu falei, eu não vou parar, muito pelo contrário, eu já estou mais do que no meio. Hoje eu vou fazer mesmo. Amanhã eu faço o Vasco de Querido. Se você quiser, pode jogar até os seus carros que você tem. Que amanhã eu saio de escolta do Figueirense. E o árbitro marcou pênalti. Antigamente o juiz não fazia doping. Se fosse hoje, eu não tomaria essa pílula, não. Então você vê, ele estava louco. Me excitava pelo dinheiro, mas me deixava de cabeça baixa porque não existe crime perfeito. Resultados de mais de 20 partidas estão sob suspeita de manipulação. O jeitinho brasileiro tem em todo lugar, por que não no futebol? Tem juiz roubando o jogo do Santos, do Corinthians, um escândalo. Ele nunca quis parar, ele queria mais. Cara, isso daqui é ouro em pó. O que eu puder falar e dedar o que eu souber, vai se afundar comigo. Ele arrebentou a arbitragem brasileira. Quem não quer dinheiro, poxa, não existe, né? Saúde de palmas, pessoal. Legal demais, né? Vamos lá. Bruno, eu acho que o timing da série ele é muito oportuno, né? Num contexto que a gente está tendo alguns problemas novamente, diferentes do que a gente teve lá atrás, em 2005, mas a gente está tendo alguns problemas relativos à manipulação de novo. Eu queria perguntar para você como tem sido a recepção da série e também saber, você é CEO e produtor da série, CEO da Field & Match e produtor, você é o cara dos negócios, mas que também coloca a mão na massa. Como é vender esses projetos e criar oportunidades, quais são os desafios e como emplacar esses projetos, como vendê-los, ou seja, para quem não sabe, o Bruno também está por trás de produções como Romário Cara, que foi na HBO Max, As Portas, nos Armários dos Vestiários, incrível podcast. Como você emplaca esse tipo de conteúdo em meio a uma economia da atenção tão acirrada como é hoje, né? A disputa pela atenção do usuário. Como é para você e como está sendo a recepção da série como um todo? Primeiro, boa tarde. Obrigado pelo convite para estar aqui. Aprendo muito com o André, assim que eu faço, entendeu? Eu vejo o André fazer e depois eu tento copiar. Cara, a questão do timing em relação à crise das apostas e tal, eu acho que isso, a gente teria timing em quase qualquer época, né? As apostas são uma forma que existe de ganhar dinheiro e como tudo que tem essa característica na nossa sociedade, tem alguém tentando burlar. Tem e terá. Eu não acho que... Eu sempre imaginei que a gente ia sair e ia ter alguma coisa acontecendo na época, quando fosse que a série fosse lançada. É lógico que a discussão sobre a regulamentação das apostas nos últimos anos, ela traz o assunto mais à tona, né? Mas eu não acho que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar isento disso. Eu acho que vai acontecer um pouco, são os crimes e as características da tecnologia fazerem as atitudes e a forma de tentar burlar e fazer a vida mais fácil para um caminho mais curto, vai ser diferente, mas que isso tende a continuar acontecendo. Do ponto de vista da data, né, esse ano comemorou-se, lamentou-se 20 anos do que esse escândalo se sucedeu.
acaba que as efemérides, inevitavelmente, são oportunidades comerciais no que a gente faz sempre, né? Naturalmente, a mídia volta a falar, a gente, como público, gosta de consumir e relembrar as histórias, as efemérides ajudam a organizar isso de alguma forma. E acaba criando oportunidade. Uma série como essa é uma série que geralmente leva 2 a 3 anos para sair. Então, é muito normal que agora a gente, por exemplo, já mais em 2028 do que em 2025, 2026. A gente já está trabalhando quais são as próximas, seja as competições que vão acontecer, as janelas de comemoração que vão existir, porque para poder vender um próximo projeto, né? Então, de fato, eu tenho essa característica que você falou, tanto da parte executiva quanto criativa, que eu dirijo a série também. Isso é uma marca, acho que desde que eu comecei a trabalhar com comunicação, eu gosto muito desses dois lados. E, de alguma forma, nesses originals, quando eu tenho a oportunidade de dirigir também, isso concilia. Existem outros projetos que eu participo sem o lado criativo, mas mais como executivo. Mas, enfim, deixar o André também falar um pouquinho, depois a gente abre mais janelas aí para conversar com o pessoal. Boa. André, já eu quero falar um pouco mais sobre esse novo momento da NWB e da N Sports, junto com a Ola Sports. Mas você está por trás de uma gigante de produtora de conteúdo, mas que também pode contratar conteúdo, né? O que você, como um grande player do mercado, do ramo, o que te atrai nesse tipo de formato de conteúdo, no sentido de documentários e de realities? Quais são os requisitos que ele tem que atender para atrair a sua atenção, para que você compre o projeto e leve ele para os seus canais? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho das nossas histórias, um pouquinho do que a gente tem feito, aprender também. O Bruno, na humildade do Bruno, falando que aprende comigo, mas, na verdade, quem está fazendo as grandes produções é ele, e a gente aplaude muito e aprende bastante também. Não, que o Desimpedidos é uma pequena produção, né? Uma bobagem, uma relevância no esporte brasileiro. E, cara, mas a gente até estava falando ali nos bastidores sobre... Eu estava falando com o Bruno sobre o que produzir. Ele falou, pô, eu sou a primeira audiência do que eu produzo, né? E nós, como amantes do esporte, como apaixonados pelo esporte, a gente consegue ter um pequeno filtro do que o nosso target, né, pessoas como a gente, possam ter interesse em consumir. Eu acho que esse é o primeiro recorte. Pô, eu gostaria de ver, eu gostaria de consumir, eu gostaria de ter acesso a esse tipo de conteúdo, a esse tipo de torneio, transmissão e por aí vai. E essa foi muito a base da criação do próprio Desimpedidos, né? Assim, a gente começou essa história pensando, pô, eu não entendo que a mídia tradicional representa a forma com que eu consumo futebol. Então, o que eu posso fazer? Como é que eu posso levar o meu jeito, ou o jeito dos meus amigos de consumir o futebol para frente da tela? E foi nessa pegada que a gente começou a trazer todas as inovações ali no trato do conteúdo esportivo. E junto obviamente, com bastante talento do Fred, do Bolívia, do Chico, da Ale, e todo o Bira agora, a Marília e todo mundo que veio durante essa história linda que o Desimpedidos fez. E da mesma forma para o Acelerados, né? Como é que eu trago esse tipo de conteúdo e insiro ele dentro de uma comunidade e ele faça parte da conversa da comunidade. Eu acho que essas são as sensibilidades que a gente precisa ter na hora de começar a avaliar a aquisição de um produto, de um conteúdo, de um direito. E, a partir daí, começar a parte prática de custo, né? O quanto se paga, beleza. Ou tem que me trazer audiência, ou tem que me trazer dinheiro. Ou, idealmente, os dois, mas ou um ou outro dentro da estratégia que a gente arma. Porque, muitas vezes, tem os conteúdos que a gente sabe que não vão monetizar. E também a gente estava falando disso, né, lá nos bastidores, mas que vai me trazer um acesso, uma visibilidade, uma relevância que pode ser importante para trazer o dinheiro de outro lado. É mais ou menos esse caminho que a gente tem avaliado, tanto para a N Sports e agora, de novo, para a NWB. Boa. E, enfim, como a gente falou, a NWB e a N Sports estão num novo momento, ali sobre a batuta da All Sports. E você, numa entrevista recente ao Máquina do Esporte,
disse que os direitos de transmissões são muitas vezes mal aproveitados. Você até deu um exemplo do Fred mais 10, acabou cancelado porque você não tinha esses direitos, né? O saudoso Fred mais 10, lá, quadro do Desimpedidos. E agora você tem esses direitos. Dado o tema que a gente tem aqui, histórias que marcam, documentários, realities, o que a gente pode esperar da NWB e da N-Sport explorando os direitos que tem? O que a gente pode esperar desses próximos meses e anos a nível de produção de conteúdo que fogem dos eventos, mas que ficam nessa margem, né? E que são as histórias que o... Eu quero saber essa resposta. Estou bem curioso dessa resposta. Vamos tentar dar um spoiler para a galera aí do que pode vir. Cara, quando eu falei para o Eric Betting lá no Máquina sobre os direitos serem mal explorados, é uma visão quase que fundadora da minha essência, da essência do nosso grupo ali, em cima do que a gente acredita, de que o direito ele é um meio, ele não é o fim. Então, assim, eu encher a minha grade com direitos de transmissão, ele pode ser bom, mas ele não completa a necessidade da audiência em consumir o conteúdo de esporte. Então, através desse direito que a gente adquire, e sim, eu preciso ter investimento para aquisição de bons direitos, eu passo a desenvolver conteúdos que a gente chama de shoulder contents, né, os conteúdos ao redor desse direito, para contar boas histórias. E isso me dá a possibilidade de contar histórias em diferentes narrativas, como Desimpedidos, tem uma narrativa mais jovem, mais descontraída, mais solta. A N-Sports, que é um pouquinho mais tradicional, no sentido da liberdade editorial, humorística, vamos dizer assim. Então, mas eu estou contando histórias para a minha comunidade. Então, eu posso ser mais específico, eu posso usar mais idiosincrasias da comunidade que está recebendo esse direito a partir desses diferentes canais que eu tenho. Então, é enxergar, de fato, que a ponta final não não são os 90 minutos, não são as 70 voltas da Fórmula 1, é o que a gente faz depois. Até porque o evento... Antes e depois, né? Antes e depois, sim. Até porque o evento esportivo, ele dura, sei lá, 1 hora, 2 horas. O que você faz depois, né? Como é que você retém essa audiência conectada depois, ao longo da semana, para que ele volte, para que ele assine o canal, para que ele esteja engajado? Como é que ele se sente parte desse contexto, para ele compartilhar a informação nas redes sociais, no WhatsApp, para que tenha uma disseminação maior desse conteúdo? Até me permitindo aqui, conectando com a palestra que teve hoje aqui mais cedo, com a participação da CBF, onde o pessoal estava discutindo um pouco essa questão das parcerias dos geradores de conteúdo com os players. Estava aqui também o OneFootball, o Globo e mais alguém que eu estou esquecendo agora. A The Brand Agency, se não me engano, achei o nome. Quando o campeonato, sei lá, vamos pegar um caso da CBF que estava aqui hoje, né? Tem um jogo da seleção brasileira, que joga 1 vez, 2 vezes por mês, 90 minutos, né? Quanto tempo a gente fala sobre seleção nas nossas vidas como fãs de futebol, antes e depois, né? Quantas memórias continuam de 2002, de 94, de 2014 na nossa vida? Então, a seleção, como ativo, ela deve ser explorada muito além, realmente, daquele momento onde o direito eventual do André permita ele trabalhar. Porque um patrocinador que quer estar com a seleção brasileira, seja patrocinando diretamente a seleção, ou um produto... um produto feito por ela, ele quer que está em contato com a seleção, não com a transmissão ao vivo. A seleção, ela dura o tempo que a conversa durar, enquanto as pessoas quiserem falar sobre isso. Então, não é que eu concordo muito com o André nesse sentido. Para mim, os 90 minutos de uma partida de futebol são a menor parte da paixão. Porque ali você constrói um monte de memória, assim, você vive a paixão, mas o amor mesmo é quando você volta no carro com teu pai, com teu brother, com tua menina, né? Quando você lembra o que passou, quando você lembra quem não está mais aqui com você, e aí o amor fica. Né? E eu acho que nesses lugares onde o esporte está também é que existem as oportunidades, seja no que o André brilhantemente criou lá com Desimpedidos, pegando uma tendência ali da época da chegada das redes sociais, dos formatos curtos, né? E trazendo o futebol, que era um produto no mínimo de 90 minutos, para ter um produto curto ali, né? Explorando bem isso. Ou no nosso caso, que fazemos o contrário, fazemos ainda mais longo, para ficar mais tempo, para poder aprofundar
todos esses formatos são possíveis e eles estão todos orbitando em volta do direito principal, né? E ainda acho que tem muita oportunidade. Pelo que eu estou vendo, que tem muita gente nova aqui. E eu convido que as pessoas olhem para isso, porque certamente a gente teve algumas ideias, mas as melhores ainda estão por ser criadas, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que tem só complementando, tem um ponto importante, que é a gente entender todas as oportunidades de experiência que o direito ele promove, né? Ele te permite. Então, você parte para uma CBF, usando o caso aqui do Bruno. A gente, em 2022, fez um projeto junto com a Seleção Brasileira para levar 11 influenciadores convocados oficialmente pela Seleção Brasileira para o Catar para passar os 40 dias de Copa, apoiando e gerando conteúdo para a seleção. Então, isso é um produto que ele é gerado a partir de um direito que é a Copa do Mundo. E isso ainda é muito pouco aproveitado, né, para gerar mais esses shoulder contents, né? Então, o que eu posso fazer de diferente com o direito de uma Bundesliga? Posso levar gente lá, posso criar promoções, ativações, botar os influenciadores na beira do campo. Isso está começando a engatinhar e acontecer. Que outras propriedades eu posso gerar? Eu posso comprar um direito e já negociar na aquisição, eu poder fazer uma série documental sobre o campeonato que eu estou fazendo. São até coisas meio óbvias, assim. Você falou, estava lembrando de uma história que eu sempre conto com o Sérgio Lopes da Live Mode, quando a Live Mode estava começando ainda, engateando, 2017 ou 18. Uma vez eu estava numa reunião com eles, e eles ainda trabalhavam no coworking em Botafogo, lá no Rio, tinham 2 meses, a Live Mode eram 2 meses. E aí eu lembro dele comemorando naquele dia da nossa reunião, do nosso encontro, porque eles tinham conseguido o direito para transmitir no Twitter 15 minutos do treino da seleção brasileira com jogadores que estavam fazendo embaixadinha. Eu olhando para aquilo lá, e eu mesmo trabalhando com isso, não via o potencial daquilo. O que você vê hoje a Live Mode organizando os direitos da Copa do Mundo, isso tem 7 anos. Né? Sendo que em 2022 eles já cuidaram disso. Então, em 4 anos, como o mercado transformou, cresceu em oportunidades, e às vezes é o que eu estou falando, da criatividade. As melhores ideias certamente ainda não foram criadas. Não. Então, acho que tem muito espaço. Quando a gente fala de reality, né, o que o André está falando aqui, o reality não é só os Big Brothers da vida, o The Voice, o formato competição. Isso aqui é um outro tipo de reality, um outro tipo de ativo que tá ali na área. Mas eu lembro muito disso, assim, dessa capacidade de olhar que o interesse pode estar simplesmente nas embaixadinhas que alguém faz no treino e que está ali desperdiçado. E o Sérgio conseguiu perceber, gerar um ativo daquilo, vender um patrocínio, enfim. E o resto é história, né? E esse exemplo do Twitter é legal, porque você começa a entender também a plataforma para cada tipo de conteúdo. Então, não tem mais espaço para conteúdo longo? Lógico que tem, está aqui a grande prova. Talvez não seja o formato adequado, o formato que vai ter mais engajamento e visibilidade no Twitter, sei lá, ou no TikTok. Mas existe essa demanda. A gente precisa começar a avaliar também, cada vez mais, as plataformas, o que cada uma dessas plataformas ela tem de hábito de consumo do usuário, para a gente pensar o conteúdo específico, ou para usar da melhor forma essa plataforma para promover o nosso conteúdo. Ô, João, só antes de devolver, que a gente se empolgou aqui, e é o que o André falou, na hora que você cria um ativo como o nosso, no formato que a gente costuma trabalhar, né, conteúdos mais longos, isso também vira um direito, e a partir do momento que esse direito está constituído, você pode aplicar a mesma lógica e criar 30 outros ativos dentro desse direito. Né? Você pode, desde das coisas mais básicas que a Disney faz há 300 anos, de transformar, nesse caso, na máfia do apito, infelizmente, não é tão cativante assim, mas você poder fazer licenciamento de produto, outras continuações de séries, coisas assim, você vai repetindo o formato, vai explorando ele mais, você pode transformar isso em comunicação digital. Imagina uma seleção brasileira, por exemplo, né? Um conteúdo de seleção brasileira. Quando você abre a possibilidade de ter um direito mais sofisticado, maior, assim, ou mais denso, como um documentário, quantos conteúdos não passa a poder produzir que podem ter outra exploração também, sabe? Então, é isso, é uma bola que se retroalimenta, né? Às vezes você começa numa coisa longa e termina com formatos curtos. Então, a ideia, de fato, é entender que um direito leva a outro direito,
né, se você tiver essa inteligência. E, às vezes, o melhor dos mundos, você encontra formatos que nem estão ainda entendidos como direito. Cria uma zona cinza que você pode entrar e nadar sozinho, porque não está nem regulado uma coisa como essa, né? Então, às vezes isso acontece. A gente já viu vários exemplos assim, nos últimos anos. Depois de 3, 4 anos vai surgir uma regulação para dar conta daquilo. Então, acho que tem muita oportunidade nisso também. Então, vocês quase completaram todas as caixinhas que eu tinha separado para a gente abordar aqui. Mas uma delas vai muito na linha que você falou dos mais jovens. Você citou o público aqui que a gente tem, parece bastante jovem. E pegando o gancho da palestra que contou com o Fábio Seixas aqui da CBF, naquela palestra ele citou uma pesquisa que a CBF fez, falando que o jovem ainda é o maior público do esporte, né? Ainda é o maior público do futebol brasileiro. E você faz um tipo de conteúdo que não diria na contramão, mas que é um conteúdo mais denso, de profundidade, que vai contra, vamos dizer, tendência aí de verticalização, por exemplo, aí do conteúdo. A gente vai ter novela agora vertical, que gerou um burburinho muito grande. Como você, que trabalha esse tipo de conteúdo mais denso, que margeia o esporte, margeia o evento, como que você faz, como que você pensa para atrair esse público mais jovem para esse tipo de conteúdo mais denso? Eu acho que o público jovem ele é fundamental na estrutura do mercado, mas ele não é o único público que existe, né? E um dos erros é a gente só pensar no jovem, né? E achar que o resto do mercado não existe, né? Então, e acho que o André também pode falar disso, a própria experiência que eu imagino que ele tenha, da galera que começou a assistir o Desimpedidos em 2012, 2013, não sei quando é que começou exatamente. As pessoas crescem, as pessoas envelhecem, mudam seus hábitos de consumo. Então, eu acho que um dos pontos que a gente acredita muito é que existem outros lugares que não só existe esse público, e não à toa as plataformas todas de streaming, estava aqui o Diego agora há pouco da Warner falando, foi meu parceiro ano passado no lançamento do Romário, da Netflix, da Globo, enfim, existem e são negócios que crescem, né? A gente tem muito tempo de tela na vertical, especialmente quando nós estamos com uma atenção um pouco mais rasa, uma atenção um pouco mais sujeita a interrupções, que é o celular na mão, fazendo outra coisa, eventualmente alguém que está vendo uma coisa agora, conciliando 2 ou 3 tarefas, né? Mas existe também o nosso eu que senta num sofá e é ainda mais passivo, e que depende de informação passiva. E nessa hora, conteúdos na horizontal, conteúdos mais longos, mais densos, casam com esse momento. Então, eu acho que tem um pouco de senso de oportunidade de entender que o negócio não está todo aonde todo mundo está, onde o congestionamento está e onde tem mais dinheiro. Sim, existe mais dinheiro, existe mais disputa, existe mais selvageria, né? Esse mercado dos influencers, dos creators é muito pesado, né? E ao passo que são poucas produtoras como a Fieldemet que trabalham conteúdos de esporte de longo formato. Não que seja simples, não que seja fácil virar. Às vezes nossas negociações demoram mais de 1 ano para fazer um projeto, mas existe esse mercado. Então eu acho que é saber olhar que nem sempre onde está o ouro está brilhando, todo o dinheiro está ali, sabe? Eu acho que tem uma miopia muito grande, né, na avaliação geral das pessoas quando fala sobre o consumo das novas gerações. Assim, primeiro por uma questão matemática, né? Você tem o consumo da molecada aí de 13 a 18 anos, então são 5 anos, e de 18 anos para cima são 70, 80 anos de pessoas com até 80 anos, então o volume de gente muito maior. O que acontece é que as pessoas mais novas acabam sendo mais ativas nos meios digitais, elas compartilham mais, curtem, comentam. Então, a impressão de que se tem mais gente para impactar, mais gente nova para impactar, para mim é uma miopia. Um outro ponto, a internet, o conteúdo em streaming, nos pago ou não, ele está começando de fato a entrar nas televisões e na casa das pessoas. Então, antes você tinha um hábito de consumo que era a partir das TVs tradicionais, pelo satélite, né, pelo cabo, tudo. Agora não, agora as pessoas têm as Smart TVs, têm as Fasts, têm os aplicativos. Então, o conteúdo mais longo também está começando a fazer parte do dia a dia desse jovem que não acessa mais a TV tradicional.
Então, e aí esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que existem algumas pesquisas do Google, e eu estava num painel ontem de um evento interno deles, participando, que indicam que a geração Z ela já está adquirindo hábitos de consumo mais parecidos com a geração millennial do que com a geração alfa. Então, ela está amadurecendo e procurando um conteúdo mais estruturado, um conteúdo mais bem produzido, um conteúdo que traga um pouco mais de consistência para o que ele quer consumir, especialmente no esporte. Então, eu entendo, e aí também é muito da nossa estratégia com a N Sports e todo o grupo, que existe um meio do caminho ali entre a conversa muito despojada, muito extremamente solta, como referência do Cazé, não digo que é errado, muito pelo contrário, acho que eles ocuparam esse espaço muito bem, e uma conversa muito tradicional dos meios, das televisões e dos meios mais tradicionais. Então, existe um meio do caminho que abrange um número gigantesco de pessoas e que talvez ainda esteja em aberto para séries como o Cara, séries como a Máfia do Apito, canais como a N Sports, da NWB e por aí vai. Eu queria propor, o nosso tempo está indo para a reta final aqui, eu queria propor se me permitir, João, tomando espaço, uma conversa aqui com algumas coisas que eu achava legais de falar sobre a Máfia do Apito e que acho que dialogam muito com o André, né? A Máfia do Apito, ela é uma história dentro da história com H maiúsculo do futebol brasileiro, né? Há 20 anos aconteceu o maior escândalo de arbitragem, blá, blá, blá. Então, isso é um fato histórico. Mas dentro desse episódio existia, e aí foi isso que a gente encontrou, uma história completamente alucinante, pouco verossímil, se você desse para um roteirista escrever o que se passa na vida dessas pessoas que vivem aquilo. Soa inacreditável, soa mentiroso, mas é sensacional, a história dentro da história, né? E eu acho que o futebol e o esporte brasileiro escondem muitas coisas assim, que são pontos de contato, como a gente estava falando, para além dos 90 minutos, né? Independente de quanto foram os jogos que o árbitro alterou ali no caso, mas era um cara, ele fala essa frase, né? O jeitinho brasileiro tem em todo lugar, por que não no futebol? E a série é sobre isso, é sobre a gente olhar para isso e pensar um pouco, cara, o nosso comportamento como pessoas, como sociedade, é um cara que vem cometendo várias fraudes ao longo da carreira, sempre sendo toleradas, porque não fazem mal a ninguém, vai passando, até que ele chega a alterar jogos da Libertadores, jogos de grandes campeonatos. E eu acho que também a experiência do André com a NWB, com os Impedidos lá de trás, tem um diálogo muito grande, por isso que eu falo também que eu aprendo bastante com eles, porque a maior parte dos conteúdos que eu acho que fez, não tenho certeza que fez o Desimpedidos acontecer, eles não tinham direito de transmissão, eles eram outras abordagens do sentimento, das histórias dentro do futebol, ou seja, a valorização da resenha, do papo com o jogador, né, das coisas que não estão quando a bola está acontecendo. Então, essas histórias que estão dentro da história, eu acho que isso é um mercado absurdo de dinheiro, de receita, de oportunidade, que está muito iniciando ainda, e precisa de mais gente para pensar. Porque, por mais que nós dois sejamos públicos iniciais do que a gente faz, a gente também precisa estar atento a novas gerações que, por mais que a gente observe, a gente não tem o pensamento deles, né? E eu acho que essa galera que chega com Desimpedidos, já estão 10, 12 anos, sei lá quantos anos, e já passou por esse formato, cada vez mais vai poder olhar para o esporte dessa maneira, sacando que ali dentro tem outras histórias incríveis. E aí eu sempre cito a mesma história que eu adoro citar, que para mim é uma inspiração para casos como a Máfia do Apito, ou a série do Romário, outros trabalhos que eu estou fazendo e venho a fazer, que é na série da Fórmula 1 no Drive to Survive, né, o Dirigir para Viver, se não me engano, em português, tem um episódio dele sobre o Carlos Sainz, o piloto espanhol, e que na determinada corrida que o episódio acompanha, ele chega em 7º lugar. Você fala assim, porra, grande merda, 7º lugar. Só que o episódio vai se mostrando que ele, como espanhol, cresceu vendo o Alonso, e aquela corrida o Alonso chega em 8º. Então, na verdade, a disputa de 7º e 8º lugar, que ninguém deu importância quando a transmissão ao vivo estava acontecendo, era um garoto realizando o seu sonho de vencer o ídolo. E ninguém falou disso. E a gente acompanhou, transmitiu, não sei se foi na Globo, na Band, não sei onde estava na época. O mundo falou, o resultado contou pontos lá, o 7º e 8º lugar. A melhor história da corrida estava ali. E naquele dia, um moleque venceu o seu ídolo. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o esporte também desse jeito. E você tendo direito, como o André falou, você pode ser inteligente e não se bastar
na tabela de construtores de piloto e falar, cara, olha que história sensacional que estava escrita aqui dentro e que ninguém contou. E tem muita oportunidade disso. E eu acho que o que o André também ajudou a desenvolver fala um pouco com essa percepção. E falando em desenvolver, enfim, novos jeitos de contar histórias, André, você citou também em outra entrevista recente que você teve uma oportunidade ali na sua primeira passagem no Desimpedidos para... Você sempre esteve na vanguarda, o Desimpedidos sempre esteve na vanguarda, o Bruno da mesma maneira, e vocês tiveram um contexto ali, uma oportunidade para ser mais ou menos a produtora de conteúdo do tamanho que a Cazé TV hoje, em relação à produção de conteúdo. Não só produzir conteúdo, mas a dominar o diálogo e a linguagem, um certo tipo de linguagem. Enfim, a história não dá para se reescrever, mas qual é a sua aposta para qual vai ser a próxima grande coisa, assim, um novo grande formato, a nova grande tendência? Qual seria uma aposta, assim, se fosse para resumir aí em um tweet quase? Cara, o que acontece? O Desimpedidos, ele teve um impacto muito grande na mídia esportiva. Isso é um fato. E não mérito meu, mas mérito do Fred, do Bolívia, do Chico, da galera. Seu também. e do Igor, da galera que fazia esse produto final pro consumidor. Eu saí oficialmente em 2021, eu vendi a empresa em 2021 e a gente recomprou a empresa agora no início do mês. Mas em 2019 eu estava prestando uma consultoria eu já estava só no conselho, prestando uma consultoria para a DAZN, e a gente levou alguns direitos, campeonato francês, italiano, para o Desimpedidos transmitir. Então, quando eu digo que o Desimpedidos teve essa oportunidade, foi aí. Que começou também a fazer, se não me engano, o Paulistão feminino um pouquinho depois, tal. Então chegou a botar a mão nessa cumbuca aí, mas aí por direcionamento da empresa, dos executivos da época, talvez decidiram por outros caminhos. Então e aí ser engenheiro de obra pronta é fácil, falar, pô, o que eles perderam, mas talvez eles não conseguiram visualizar toda essa oportunidade de agora. E o que a gente quer fazer é resgatar esse momento, só que com um alcance muito maior que a gente tem hoje, através de todo o grupo. E como eu te falei, a grande aposta para mim é a gente destrinchar esse direito em diferentes formas e narrativas de contar a mesma história. Então, a forma que a N Sports vai contar a história, a partir de um direito, é diferente da forma que o Desimpedidos vai contar, da forma que o Acelerados vai contar, da forma que o Camisa 21 vai contar e por aí vai. Então, essa é a nossa grande aposta. O mundo digital está, para a gente, cada dia mais nichado nas suas comunidades. Então, eu vou pegar esses grandes direitos e vou traduzir ele de alguma forma em conteúdo para essas comunidades. E a gente acha que esse é o nosso grande diferencial para um veículo como a Cazé, por exemplo, que é uma Cazé TV, né? E tem o seu tom de voz. Se a Cazé começar amanhã a ter outros tons de vozes, talvez fique estranho. A gente não. A gente consegue usar de cada uma das comunidades ali para trabalhar esse direito. E aí, obviamente, pensando no final da cadeia ali, isso virar uma mídia com um impacto grande, que hoje a gente já tem. Hoje somos... Juntando as networks que a gente tem, os canais, a gente já faz mais de 4 bilhões de impressões todo mês. Então, a gente já consegue entregar um inventário muito, muito robusto para as marcas e traduzir isso em engajamento para cada uma das comunidades dentro dos canais. E, Bruno, para aproveitar os minutinhos finais aí, queria entrar dentro da sua cachola e tal. Você, enfim, depois do sucesso que você teve recentemente... Qual a próxima grande história que você tem vontade de contar que alguém ainda não contou? Você citou... Tu acha que eu vou falar aqui mesmo? Um monte de gente aqui não pegar, tô brincando. Não, mas não algo que você esteja produzindo, não estou te pedindo isso, mas uma história que te empolgue, que você gostaria de contar um dia. Não, cara, eu acho assim, mais até do que a história, né, o tema específico, porque isso flutua muito, a gente também vai um pouco não só pelas nossas vontades, mas pelo que o mercado está percebendo como oportunidade, como discurso, como comportamento a cada momento, mas
O olhar tem um pouco a ver com o que o André estava falando. Você pediu um tweet, eu não sei se o André assinaria embaixo disso, mas tem um lance de ecossistema de conteúdo, sabe? Que precisa não só estar na visão de quem produz, como de quem vende o conteúdo, e que essas coisas sejam cada vez mais colaborativas. Então, nem sempre os filmes que eu faço, os direitos finais deles ficam todos comigo. Às vezes ficam totalmente, às vezes ficam parcialmente, às vezes não ficam nada. E ainda tem o desafio de pegar e transformar esses ativos em mais coisas, em uma vida um pouco maior, que é um olhar que acho que eu tenho, que o André tem nas coisas que ele faz. Acho que ainda falta um pouco dessa percepção em quem vende os direitos, quem detém os direitos, no sentido de organizar para que o ecossistema funcione, não simplesmente fracioná-lo em dezenas de camadas, e aí fica cada um sendo vendido separadamente. Então, às vezes, no meu território, talvez seja um pouco mais fácil de fazer isso, porque eu pego lá um filme e tal, e eu vou dando um caminho para que aquelas coisas possam acontecer depois. Dentro do campeonato, isso é um pouco mais complicado, mas é um desejo que eu tenho de que a gente consiga trabalhar mais, tanto a Field the Match, em parcerias com empresas como a End Sports, as empresas do André, ou outras no mercado, a própria Live Mode, a Globo, né, a Warner, a Netflix. Então, acho que exercitar esses formatos é uma coisa que me instiga até mais do que exatamente uma história. A gente tem mais de 20 projetos em desenvolvimento dentro da Field the Match nesse momento, né, para serem realizados, de ideias e vontades que a gente tem. Mas, para mim, me pega mais a capacidade de transformar isso no que o André vinha descrevendo, do que exatamente um assunto específico. Ô, João, eu prometo ser bem rápido. E a gente acredita muito nesse formato colaborativo, assim, mas muito. Então, tanto é que hoje a gente tem um projeto com o Desimpedidos e a Record. A gente tem uma Copa do Brasil feminina dividindo os direitos com a Rede Globo, e outras coisas que vão vir aí também em parceria com outros. Fizemos o jogo do Corinthians Legends contra o Boca Juniors Legends com a ESPN. Então, esse caminho colaborativo, para a gente, faz total sentido. E talvez essa seja uma outra grande aposta nossa, que não existe mais é tudo meu, né? A gente construir junto, baixar custo de produção, aumentar a entrega para os patrocinadores e audiência. Acho que tudo isso juntando dá uma bossa boa. 3, 2, 1, bateu o nosso tempo. Foi muito legal, gente. Obrigado por ter assistido. Obrigado, Bruno. Obrigado, André. Foi um prazer estar com vocês aqui. Aprendi demais. Acho que tenho certeza que todo mundo aí aprendeu junto comigo. Só Valeu. dizer, botar aí fora ainda mais um tempinho, se quem quiser falar alguma coisa. Também no Twitter, pode catar lá, @BrunoMaia14. No Instagram, @BrunoMaia. Se a gente não conseguir falar, fica à vontade para contactar por lá. Obrigado a todo mundo aí pela presença.